concluiu com vocês aí os nomes de Deus. Quem estava conosco aí nos acompanhando nessa série maravilhosa, né? E hoje eu vou começar pregando sobre uma nova série que fala sobre permanecer de pé, né? Permaneço de pé. Quantos aqui têm permanecido de pé, ainda que com toda a dificuldade, com todo o desafio? Você sempre permanece de pé porque o Senhor está conosco, amém? Eu quero orar rapidinho, queria te convidar a fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente louvar e te agradecer. Senhor, por mais um dia, por mais um momento na tua presença. Senhor Deus, fala conosco nesse momento, que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente conectados com a tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que a tua igreja hoje precisa ouvir. Que o Senhor traga sobre nós, Senhor Deus, aquilo que realmente vai trazer transformação sobre as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, querido, e dentro dessa série de palavras, eu quero falar hoje com você sobre andar debaixo da graça de Deus. E eu quero dizer para você que andar debaixo da graça de Deus é algo completamente diferente de ser dependente de Deus. Fala comigo assim: a graça de Deus é diferente de depender de Deus. Olha o que diz num texto que está lá em João, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler rapidamente com você esse texto. João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Esse versículo ele fala que na época de Moisés, quando Deus visitou o povo, né? Ele trouxe a lei, ele trouxe os mandamentos, ele trouxe os ensinamentos. Mas a graça de Deus, ele veio sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Pastor, o que seria a graça de Deus? Né? O que é andar debaixo da graça de Deus? A graça de Deus, querido, fala comigo assim, é o favor imerecido. Nós não precisamos merecer para ter a graça de Deus. A graça de Deus é algo que foi dado a todos os homens, a todas as mulheres, independente da nossa condição. A graça de Deus, ela veio por intermédio do sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando nós falamos sobre graça, nós podemos falar muitas vezes também sobre o que? Salvação. Porque a salvação também veio através do sacrifício de Jesus naquela cruz, sim ou não? E o que seria essa graça? A graça é algo que não tem condição. Não é algo que está condicionado. Você não tem que estar condicionado a algo para você receber essa graça. Mas não significa que por termos direito à graça de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. O que seria, pastor, essa dependência de Deus? Fala comigo, é aquilo que me faz permanecer de pé. Ser dependente de Deus, querida, é quando nós decidimos não andar mais com as nossas próprias forças. Ser dependente de Deus é quando nós decidimos viver diferente do que as outras pessoas vivem. Muitas pessoas acreditam que tudo que elas têm é por intermédio, muitas vezes, do seu esforço, do seu trabalho, do seu conhecimento. Isso é muito importante, amém? Nós temos que ser pessoas esforçadas, nós temos que ser pessoas que buscam conhecimento, nós temos que ser pessoas que buscam sabedoria, temos que buscar sermos pessoas melhores todos os dias, mas a parte mais importante é entender que não é pelo nosso mérito que nós temos o que temos e somos o que somos, mas é por intermédio daquele que derrama sobre nós todos os dias graça atrás da graça.
Se Jesus hoje, se Deus hoje decidisse mudar completamente o rumo da sua vida, por mais inteligente que você fosse, por mais rico que você fosse, por mais saúde que você tivesse, se Deus simplesmente decidir que sua vida vai mudar do dia para a noite, a sua vida muda. Sim ou não? Porque Ele é o dono de tudo, Ele nos deu a vida, não é isso? Ele é o nosso Criador. E a graça de Deus é algo que todos nós necessitamos. Todos nós precisamos, mas a dependência de Deus é o que muda a nossa vida. A dependência de Deus é o que faz tudo ao nosso redor mudar. E eu tenho pregado, muito sobre isso, em algumas oportunidades que eu tenho de pregar. Ontem mesmo eu preguei no Arena, eu falei um pouquinho sobre isso. Querido, não existe nenhum ser humano que não passe por dificuldade, que não passe por situações difíceis. Nós ainda estamos quase chegando aí, há quase 2 anos de pandemia. Falei com o pastor Tiago, só essa semana nós tivemos aí 4 velórios, de domingo para cá. O pastor Tiago disse assim, eu nunca fui em tanto velório a minha vida inteira como eu fui em uma semana. E por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E como lidar com isso? Como permanecer de pé no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta notícia ruim, no meio de tantas coisas em que nós não esperamos viver? Como permanecer de pé passando por essas situações? Fala comigo, dependendo de Deus. Lá em Tito 2:11 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a parte mais interessante disso é que a graça é de graça, A graça é algo que foi nos dado de maneira gratuita para nós. Mas existia um homem que pagou um alto preço, que foi Jesus Cristo. O preço que Ele pagou, homem nenhum jamais conseguiria pagar. E tantas pessoas podem ter acesso a essa graça e mesmo assim elas não querem depender de Deus. Elas não querem viver debaixo da palavra de Deus. Elas não querem viver debaixo dos mandamentos de Deus. Eu quero pregar para você hoje sobre um homem que muitos de vocês conhecem. E que para mim é um homem que é um grande exemplo bíblico. Que foi um homem que viveu realmente debaixo da graça. Só que ele não viveu só debaixo da graça, ele realmente viveu completamente dependente de Deus. Esse homem, ele só permaneceu de pé, porque ele decidiu no seu interior viver o que jamais seria vivido por outro homem. Talvez se fosse eu, se fosse você, ou se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele, teria desistido da sua missão. Teria desistido do que ele foi chamado, do que ele foi escolhido para viver. Eu quero te dizer isso, querido, porque talvez você entrou aqui hoje e falou assim, tá muito difícil para mim, Deus, fazer o que eu preciso fazer. Tá difícil para mim ser o marido, tá difícil para mim ser esposa, tá difícil para mim estar no lugar onde eu estou trabalhando, tá difícil para mim vencer o vício, tá difícil para mim vencer a crise do meu casamento, tá difícil para mim, Senhor Deus, cumprir essa missão que o Senhor me deu. Mas eu quero te falar, não desista e seja completamente dependente de Deus. Você provavelmente já conhece a história desse homem, mas eu quero pregar sobre ele hoje. E o homem que eu quero pregar hoje é sobre Paulo. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 5, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos entender um pouquinho aqui a história de Paulo. Paulo, antes chamado Saulo, provavelmente muitos de vocês conhecem a história dele.
Ele não era um homem qualquer, ele não era um homem comum, ele era um homem que perseguia os cristãos. Paulo talvez seria o último homem na face da terra que se converteria. Ele era um homem que odiava os cristãos. Ele mandava executar os cristãos. Tem um outro texto que eu quero ler com você, um pouquinho antes. Nós lemos aqui em Atos 9. Abre comigo sua Bíblia, Atos capítulo 7. Olha só o que aconteceu aqui. Atos capítulo 7. Lá no finalzinho. Versículo 58. Coloquei os versículos bem resumidos para me conseguir pregar tudo que eu tenho para pregar para você nessa noite. Atos 7:58. Fala assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem foi esse homem aqui que foi apedrejado? Estevão. Estevão estava pregando a palavra, Estevão estava levando o evangelho. E a multidão apedrejou Estevão. E depois que eles terminaram de apedrejar Estevão, eles largaram. Aqui diz que eles deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha só, quem mandava a multidão apedrejar os cristãos era ele. Ele já era um líder, fala comigo, um líder. Ele era um homem que influenciava uma multidão, ele influenciava muitas pessoas. Se você for pegar a vida de Paulo, tira ela lá de trás e jogar ela para a nossa atualidade hoje. Paulo era um assassino, sim ou não? Saulo, né? Era um assassino, você concorda comigo? Se você for olhar agora, nesse momento, pela ótica humana, racional, o que você desejaria para Saulo? Um criminoso, um assassino, matou cristãos, homens inocentes, apedrejados. Se você for pensar no seu senso de justiça hoje, humano, provavelmente você vai pensar assim: ele merecia a morte. Ele merecia morrer. Um homem tão mau, um homem tão ruim não merece viver. Vamos ser sinceros consigo mesmo, sim ou não? Quantos de nós não pensaríamos isso? Não desejaríamos isso? O nosso senso de justiça não pensaria assim. Mas olha que coisa fantástica, querido. Nós lemos lá em Atos capítulo 9, que não foi isso que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, querido, foi que num belo momento da sua vida, Saulo foi encontrado pelo Espírito Santo. Ele estava num trajeto, ele estava indo a uma cidade, e naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou com ele e deu a ele a oportunidade de viver debaixo da graça. E talvez você pense assim: pastora, mas eu não me sinto digno muitas vezes de estar na presença de Deus. Eu sou tão pecadora, às vezes eu chego aqui e me sinto tão mal. Talvez porque eu não me sinta um bom pai, eu não me sinto uma boa mãe, eu não me sinto um bom filho, eu não me sinto um bom líder. Não sei qual é a condição, eu não sei a que situação você está condicionado, querido. Mas assim como na vida de Paulo, eu quero te falar: a graça de Deus nos basta. É tudo o que nós precisamos para viver. É a graça de Deus. Este homem, que diante dos olhos humanos, muitas vezes poderia ser o homem que nós desejamos a morte, ou que nós desejamos que fosse preso, que não tivesse chance, que não tivesse oportunidades, foi o homem que Deus escolheu para transformar não a vida de uma ou duas pessoas. Paulo transformou uma vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Foi o homem que mais escreveu cartas nos evangelhos. Foi o homem que hoje, se você pegar a palavra de Deus, é um dos homens que mais tem para te ensinar sobre Jesus Cristo. Como que Deus pode pegar uma pessoa tão pecadora
Uma pessoa que está no fundo do poço, uma pessoa descrente, e transformá-la. Nós vamos ver aqui adiante, eu vou ler com você um texto. E transformá-la numa pessoa em que pode mudar gerações e gerações e gerações, não só por suas palavras, mas principalmente por suas ações. Paulo aceitou a graça de Deus sobre a vida dele. Ele falou: Senhor, eu recebo essa graça, eu recebo esse amor, eu recebo essa sua aceitação. E começou o processo de conversão de Paulo no momento em que ele se arrependeu de tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele já tinha vivido. E ali Paulo começa o seu ministério, ele começa a exercer aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu quero te dizer, querido, o que Deus te chamou para fazer não é impossível. O que Deus te chamou para fazer não é pesado. O cristão que Deus te chamou para ser não é impossível, não é pesado. O que Deus te chamou para fazer e para ser só depende de você. De receber essa graça que está de graça. Que Ele oferta para nós de forma gratuita. Eu quero ir um pouco mais adiante. Quando você passa pelo momento difícil, quando você passa pelo momento da dor, da limitação, quando você se vê numa situação onde você não tem saída, onde você não sabe o que fazer, como que você se comporta? Como que nós nos comportamos? Qual que é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Qual é o seu primeiro comportamento? Quantas vezes, querido, nós já pensamos em desistir de situações? Quantas vezes você parou de orar pela conversão de alguém? Quantas vezes você talvez já clamou por cura e você de repente não viu essa pessoa ser curada e você desacreditou de Deus, você perdeu a fé? Eu quero te falar essa noite que muitas vezes nós permitimos que o nosso natural, que o nosso carnal seja maior do que o Espírito Santo que habita em nós. Eu e você não podemos dar lugar à carne, nós não podemos dar lugar ao pecado, nós não podemos dar ouvidos à voz carnal que existe dentro de nós. Entenda algo, igreja. Você, para o resto da sua vida, você vai ter a carne e o espírito dentro de você. Para sempre. E a carne e o espírito não podem andar em unidade. Não tem como andar em unidade. A sua carne, ela sempre vai desejar aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que muitas vezes é momentâneo, aquilo que aparentemente parece ser melhor para você. Mas o seu espírito, ele sempre vai desejar a presença de Deus, ele sempre vai desejar que você faça aquilo que é contrário ao que a sua carne quer. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Por que eu estou te falando isso? Será que Paulo não pensou em desistir? Será que Paulo... Quantas vezes será que Paulo deve ter falado assim: eu não mereço estar vivendo isso? Olha o que eu fiz com a palavra de Deus, olha o que eu fiz com os cristãos a minha vida toda. O Senhor está me chamando para fazer uma coisa que eu abominava. Senhor, eu não sou digno de fazer isso. Senhor, eu não sou digno de ter essa casa, eu não sou digno de ter essa família. Senhor, eu não sou digno de ter esse casamento. Quantas vezes nós olhamos para nós e nós conseguimos enxergar o que Deus enxerga em nós? Só que aí foi o momento que Paulo ele fez o que nós precisamos fazer. Paulo, ele se recompôs. E ele disse assim: Senhor, eu vou esquecer de tudo que ficou para trás. Eu vou esquecer das velhas coisas, eu vou me esquecer do velho homem. E a partir de hoje, eu decido ser um homem que vai ser completamente dependente de Deus. E a partir de hoje, o Senhor é que vai me fazer permanecer de pé. A partir do momento que Saulo virou Paulo,
que ele se converteu, que ele decidiu radicalmente mudar a sua vida, querido. Eu acredito que ele pode até ter pensado em desistir, mas ele não teve forças para desistir, porque a carne dele estava fraca e o seu espírito estava forte. O seu relacionamento com Deus era tão intenso, o seu relacionamento com o Espírito Santo era tão intenso, que ele não teve forças para desistir, porque o seu espírito era mais forte do que a sua carne. Eu quero ler um outro texto com você, que está em Atos, capítulo 14. Esse texto aqui ele é um pouquinho maior do que os outros, mas eu queria ler ele com vocês, porque eu quero que você entenda essa história. A partir do versículo 8 diz assim, não sei se os meninos conseguem projetar para mim. Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. Aí, isso, vou ler ali com vocês. Diz assim: em Listra havia um homem paralítico. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo, amém? Às vezes fica um pouco cansativo, mas eu quero que você entenda essa história. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva dos céus e colheitas no tempo certo, conhecendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Pode fechar aí. Querido, entenda bem esse versículo. O homem que era ateu, vamos colocar assim, né? Que odiava os cristãos, não acreditava em Jesus, não acreditava nos milagres, converteu, recebeu a graça de Deus sobre a sua vida e olha o que este homem fez. Primeiro, ele teve que ter muita fé para curar um paralítico, sim ou não? Para você curar, para você declarar cura, para você chegar diante de uma pessoa e falar assim, levanta e anda, você tem que ter muita fé, querido. Pastora, mas naquela época os discípulos de Jesus faziam isso. Opa, Paulo nunca andou com Jesus. Paulo não era 12 de Jesus, ele não era discípulo de Jesus. Ele não tinha andado com Jesus como os 12, como os 70, como a multidão andou, não. Paulo converteu como eu e você nos convertemos. Ele teve um encontro com Deus e ele decidiu mudar de vida. E Paulo virou para aquele paralítico e falou o seguinte: levanta e anda.
Fala comigo. Dependência de Deus. Segunda coisa importante nesse texto. Barnabé e Paulo foram confundidos com dois deuses, segundo a multidão. Aquele povo começou a idolatrar Paulo e Barnabé pelo que eles estavam pregando. Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar e falei, meu Deus, se Paulo realmente não tivesse se convertido, ele poderia ter aceitado todas as ofertas de sacrifício que aquele povo levou até ele. Se a carne de Paulo estivesse mais forte do que o espírito, sabe o que Paulo teria feito, querido? Paulo teria feito o seguinte: nossa, o povo está me idolatrando. O povo está trazendo ofertas de sacrifício. Eu vou aproveitar essa situação e eu vou aceitar tudo que o povo está me trazendo. Se Paulo estivesse na carne, se Paulo estivesse realmente deixando com que a carne falasse mais do que o espírito, ele teria aceitado aquela condição e ele teria feito, sabe o quê? Ele teria esquecido a palavra de Deus e ele falar assim, eu já preguei o que eu tinha que pregar, agora eu vou me aproveitar da situação e vou ganhar esse povo aqui para mim. Só que Paulo sabia quem era Deus. Apesar de não ter vivido com Jesus, ele sabia quem era o Deus da vida dele. E ele sabia que aquilo que o povo estava fazendo era errado. E ele falou, eu não quero que vocês tragam ofertas de sacrifício. Eu quero que vocês abandonem esses deuses. Sabe o que ele está falando? Eu quero que você abandone a descrença. Eu quero que você abandone a palavra eu não consigo. Ele quer que você abandone na sua mente que você é um derrotado, que você não vai conseguir. Ele quer que você abandone da sua vida, que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom filho, que você não é um bom líder. Ele quer que você abandone tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar na sua mente, na sua vida. Ele está falando o seguinte, ei, você tem um Deus que trouxe o seu único filho, que morreu por amor, que te deu a graça, e você precisa provar desse amor e dessa graça e transformar a sua vida. Tem alguém aí? Era isso que Paulo estava falando para o povo. Abandona esses deuses. Abandona esses ídolos. Vocês podem viver coisas melhores. E o povo não satisfeito, querido, começou a apedrejar Paulo. Eu não sei se você já foi rejeitado, se você já foi humilhado por ser cristão, se você já foi confrontado, mas eu tenho certeza que nada disso se compara ao que Paulo passou. Você está no meio de uma multidão e você ser apedrejado pelo Deus que você, por causa de um Deus que você serve, por causa de um Deus que você crê. E Paulo naquele momento, querido, ele com certeza deve ter ficado muito machucado fisicamente. E eu acredito que também emocionalmente. Aquele texto diz que ele falou para o povo que ele era humano como eles. E quem não é humano que seja machucado, que não machuque por dentro e por fora. Não sei se você já levou um tapa, talvez até na cara. O tanto que isso dói, dói ou não dói? Quem já levou aí um dia, seja de uma mãe, de um pai, na rua, de alguém, isso fere muitas vezes mais lá dentro do que aqui fora, sim ou não? Agora imagina você ser apedrejado por pessoas que nem conheciam. O que esse homem fez, querido? Ele foi carregado para fora da cidade. Ele se levantou. Ele sacudiu a poeira da sua roupa. E ele continuou fazendo o que ele precisava fazer. Fala comigo, Paulo permaneceu de pé. Eu quero te perguntar essa noite. Quando tentarem te derrubar, como que você vai permanecer? Fala comigo, eu vou permanecer de pé. Quando as crises vierem, quando os momentos difíceis vierem, o que você vai fazer, igreja? Põe a mão no seu coração e fala, eu vou permanecer de pé. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.
Querido, eu não sei se você consegue sentir a presença de Deus da maneira como eu estou sentindo nesse lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração agora nesse momento. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes você pensou em desistir, você não acreditou em si mesmo. Mas eu quero te falar que o Senhor está aqui nessa noite. E que Ele, querido, quer derramar sobre a sua vida a graça. Ele quer derramar sobre você agora o amor que existe nele. Querido, Deus fala profundamente no meu coração que existem pessoas nesse lugar tão feridas, tão machucadas, que pensam tanto em desistir. Eu quero dizer para você hoje, não faça isso. Não deixe com que a sua carne fale mais do que o Espírito. Se a sua carne tem sido mais forte do que o Espírito, se prostre aos pés do Senhor agora e fala: Senhor, fortalece o Espírito que existe em mim. Se você sabe que essa palavra é para você, querido, e se você quiser se ajoelhar neste altar, se você quiser se ajoelhar no lugar onde você está, deixe o Espírito Santo de Deus agora falar ao seu coração. Entrega para Ele tudo aquilo que tem sido pesado. Entrega para Ele tudo aquilo que você não está conseguindo carregar. Todo pensamento que tem sido, que tem desfeito a palavra de Deus. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir romper, você vai conseguir chegar no lugar que Deus tem para você. Você não pode desistir. Fala para Deus: Senhor, hoje eu quero depender totalmente de Ti. Hoje eu quero depender totalmente do Senhor. Me ensina, Pai, a ser completamente dependente de Ti. Ora para chore canta lá para Senhor, derrama a Tua presença neste lugar, Senhor. Traz a cura. Aqueles que estão feridos, que precisam da Tua cura hoje, que eles sejam curados agora em nome de Jesus. Eu posso crer que a Sua promessa está. Oh, Espírito Santo. Fala com o Senhor agora, querido. Rasga o teu coração. Deixa Ele falar com você agora. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar agora no seu coração. Está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Vai se colocando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Queria que você pudesse repetir uma oração comigo. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada. Me ensina a depender totalmente do Senhor. E todas as vezes que eu pensar em desistir, que eu pensar em retroceder, que a voz do Teu Espírito seja maior do que a voz da carne, do que a voz do pecado, do que a voz da mentira na minha vida.
eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de eu te liberar, queria saber se nós temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Você foi convidado por alguém para estar aqui conosco? Temos? Alguém? Eu não estou enxergando ali atrás. Não sei se nós temos alguém. Não? Todos são de casa? Está aqui na frente, né? Seja bem-vindo, viu? A casa de Deus. Tem mais alguém lá atrás? Não? Se tiver, eu quero dizer a todos os visitantes sejam bem-vindos. Agora no final do culto, se você puder permanecer, nós queremos só anotar o seu pedido de oração, te entregar uma lembrancinha, um livrinho como esse aqui que conta um pouquinho da nossa história. E eu queria pedir para a igreja, vamos dar uma salva de palmas, vamos receber nosso visitante com muito amor. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana será uma semana maravilhosa, de boas notícias, de bênção, amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os dele sobre ti e te traga paz, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Vão em paz, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Estamos encerrados.